boa noite. Eu sou Jarles Lopes de Medeiros, sou aluno da Faculdade Eficaz da graduação em Letras Libras. Estamos aqui, nesse momento, para iniciar uma aula que diz respeito sobre a disciplina de estágio supervisionado 1, sobre a história da Libras no Brasil. Então, assim, antes de iniciar, já iniciando a história da Libras no Brasil, é importante a gente falar do processo, contextualizar o processo histórico no qual ela está inserida. Como sabemos, fomos colonizados pelos portugueses, e desde então fomos aprender da língua do colonizador. Então, se hoje a gente fala a língua portuguesa aqui no Brasil, se deve ao fato que fomos colonizados, Então, assim, inicialmente viviam vários povos aqui que falavam diversos idiomas, E quando os portugueses chegaram aqui, essas línguas, o português teve que inserir a sua língua oficial lá do país, Já que se tratava de uma colônia. Então, assim, a escola surge nesse contexto, inicial para catequizar os índios, entre aspas, domesticar o povo que aqui vivia, para facilitar o processo de colonização, que também foi um processo de exploração, Exploraram nossas riquezas, vegetais, minerais, como cana-de-açúcar, pau-brasil, café, borracha, o ouro, o diamante, enfim, foram várias as fontes de exploração que tivemos aqui no Brasil. Então, assim, inicialmente foram criadas as primeiras escolas jesuítas, onde as pessoas surdas estavam de fora, elas não eram consideradas. E mais ou menos no século XVII, começou-se a ter uma atenção mais voltada para as pessoas surdas. Mais especificamente durante o Segundo Império, com Dom Pedro II, com a vinda do francês Ernest Reut. Ele já era conhecido na Europa, na França, com estudos acerca da língua de sinais, e quando ele veio para o Brasil, ele acabou criando, com outras pessoas, a língua francesa de sinais, que hoje em dia é a nossa língua brasileira de sinais, que na época era conhecido como língua francesa de sinais, Então, a partir desse momento, começou-se a ter uma atenção maior para a comunidade surda brasileira, com a fundação, por exemplo, das primeiras instituições, que de certa forma acolhiam. Eu uso o termo acolhiam porque a escola regular, normal, entre aspas, a escola que era oferecida para a classe dominante, que, por exemplo, os negros, escravos, as pessoas mais abastadas não tinham acesso. Então, assim, essa escola não incluía o surdo, assim como também não incluía as pessoas negras. Só que no caso dos surdos era diferente, eles estavam à margem da sociedade, até porque na época não haviam muitos estudos que fizessem com que as instituições e autoridades tivessem uma compreensão mais sensível diante dessas pessoas, Então, assim, Ernest Reut tinha como objetivo criar uma escola de educação para surdos aqui no Brasil, baseada na comunicação total. O que é que isso quer dizer? Que aumentar as possibilidades de comunicação dos surdos no meio familiar e em diversos outros setores, constituindo conceitos, onde o sujeito poderia constituir conceitos a partir de si do meio que ele vive. Essa era a compreensão da época. Então, assim, em 1857, foi fundado no Rio de Janeiro o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, o ISM, Nos chama a atenção o nome, surdos mudos, como eu disse, que na época não haviam muitos estudos, a comunidade surda não era compreendida como é hoje, por isso esse termo que atualmente não se usa mais, Então, assim, o Instituto, o ISM, fundado no Rio de Janeiro, ele funcionava como regime de internato, restrito inicialmente apenas para alunos do sexo masculino, ou seja, as meninas estavam fora e permaneceram durante muito tempo. E isso é um reflexo da época, Aquela escola regular que eu falei, que atendia a classe dominante,
ela também não atendia inicialmente as meninas. Então, com o tempo que a educação passou a ser mista, né? Em um primeiro momento com escola só para meninos, depois só para meninas, até chegarmos ao que temos hoje, que é mista, para meninos e meninas. Assim, esse instituto ainda existe atualmente, tá? Só que ele tem outra nomenclatura. Desde 1957, ele é conhecido como o Instituto Nacional de Educação de Surdo, o ENES. Avançando um pouco mais no século XX, né? Na década de 1970 tivemos a criação da FENEIDA, né, que em 1987 passou a se chamar Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, o FENES, como todos nós conhecemos, né? E nessa mesma época também tem um marco muito importante, que é o lançamento do livro Ânsia de Amar, de Jorge Sérgio Guimarães, que é um autor surdo. Então, assim, isso representa um marco, o lançamento desse livro também, a criação do FENES, e também, né, foi criado na época o primeiro curso de especialização para professores baseado na surdez, né, que foi criado pelo INES. Então, assim, esses fatos, né, a criação inicialmente da FENEIDA, depois do FENES, o lançamento desse livro, do Jorge Sérgio Guimarães, que era autor surdo, né? E essa primeira especialização para professores que tinha como foco a surdez representa um marco muito importante na história dos surdos e da Libras no Brasil, né? Que temos aí também em volta um bilinguismo, né? Então, assim, até então não tinha autores surdos que lançavam livros, né? Ao longo dos anos 90 a gente vai ver a questão da literatura surda se disseminando por outros espaços, não só restrito aos espaços da comunidade surda, né? As pessoas também vão ter um acesso maior a Libras, né? Então, quanto mais a gente compreende uma língua, quanto mais pessoas falam aquela língua, sinalizam aquela língua, se comunicam através daquela língua, mais o processo comunicativo se efetiva, e temos aqui a língua como um processo de inclusão. Durante os anos 90, durante os anos 2000, aliás, durante os anos 90, né, tivemos a comunidade surda foi se expandindo para outros espaços, né, de ouvintes, inclusive, cursos de Libras também. E em 2002, a lei número 10.436 reconhece a Libras como língua oficial no Brasil, né? E no mesmo ano, o decreto número 5.626, aliás, no mesmo ano não, em 2005, o decreto número 5.626 também reconhece a Libras como língua e regulamenta a mesma, né? Então, assim, a partir de então, o Brasil tem oficialmente duas línguas, a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, sendo que a Libras, ela é a primeira língua do sujeito surdo, e a língua brasileira e a língua portuguesa a segunda língua. No caso dos ouvintes, a primeira língua é a língua portuguesa. Então, assim, são avanços, são marcos que refletem na educação básica como um todo, na escola. Como eu falei, tem a ver com a inclusão também, né? Isso é muito importante, porque a partir de então, temos também o que diz a Constituição Federal de 1988 e a LDB, né? Que elas se coadunam ao dizerem que todo brasileiro tem direito a acesso e permanência na escola. O que é que isso quer dizer? Não basta só você estar matriculado na escola, né? Porque muitas vezes o aluno se evade, seja por motivos múltiplos, né? No caso dos surdos, isso foi muito comum em um tempo que não haviam intérpretes de Libras, né? O sujeito estava ali na escola, não tinha quem fizesse a tradução dos conteúdos para eles, e eles acabavam se evadindo, porque não fazia sentido uma escola numa linguagem que você não compreende. Então, assim, ao longo da década de 90 e dos anos 2000, as políticas públicas foram se aperfeiçoando, e hoje em dia temos o direito e a obrigação do Estado de oferecer um intérprete de línguas onde haja aluno surdo na escola ou na universidade, né? Então, assim, é importante compreendermos os que dizem a nossa Constituição Federal e a LDB, porque é a partir delas que todo brasileiro e brasileira tem direito ao acesso e permanência na escola, né?
O que é que isso quer dizer? Que a partir de então todos nós temos sim o direito de estarmos na escola. E não basta ter só isso previsto em lei, é preciso também que as instituições de ensino assegurem mecanismo de permanência desse aluno na escola, como por exemplo, no caso dos alunos surdos, medidas de inclusão na escola, sabe aquele som que faz a sirene que há no seu toque de recreio, ao início das aulas e o final das aulas, tem uma luz que sinalize essa sinalização. E também o intérprete de Libras, né? Toda sala de aula que tem um aluno surdo é previsto em lei que tenha um intérprete de Libras. Então são medidas que asseguram a permanência desse aluno na escola. E eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, que tenham suscitado reflexões em torno do tema. E como proposta de atividade, eu vou pedir a vocês que façam uma linha do tempo, tá? Desde o processo do início da colonização em 1500 até hoje, apontando os principais marcos na história da Libras no Brasil e da educação dos surdos, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.